Olá! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Tópicos de Física Conceitual 1 do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ Campus Nova Friburgo. Hoje nós vamos discutir algumas ideias sobre estados da matéria de uma maneira bastante integrada. Tá? Essa abordagem é inspirada lá no livro do Luiz Carlos de Menezes, é o livro A Matéria, uma viagem do espírito. Tá, então vamos já aqui partir para os nossos slides. E só para a gente motivar, esse capítulo lá, ele é chamado assim, uma viagem térmica da água. Né? Nós vamos percorrer aqui os estados da matéria, okay? E eu queria que vocês, então, antes de entrar exatamente no nosso assunto, pensassem aí, relembrassem quais são os estados da matéria que a gente conhece. Tá? Em que condições que a gente tem cada um deles. Tá? Provavelmente as respostas que vocês vão ter seriam os três estados, sólido, líquido e gasoso, por exemplo. Tá? E quais as condições que nós precisamos ter para experimentar cada um desses estados? São condições termodinâmicas, né? Envolve alguma pressão e temperatura específica, se for um gás ainda sujeito a um certo volume, para que isso aconteça, ou líquidos também, né? Então, as condições são condições termodinâmicas. Mas aqui nós vamos também discutir outros estados, talvez não tão triviais, que seriam, por exemplo, o estado de um plasma iônico, né? Que nós já vamos ver com mais detalhe o que seria, e até o plasma nuclear. Tá? Então, esses que vão ser os estados que a gente vai percorrer com a nossa água. Bom, e variando a temperatura, aqui é o que a gente consegue, através dela, que a gente consegue percorrer esses diferentes estados. Tá? Então, na nossa discussão aqui também, nós vamos fazer essa variação de temperatura, essencialmente percorrendo todos esses estados. Tá? E uma ideia mais corriqueira que a gente vai usar e tentar desconstruir em alguns casos é de que sempre que a gente variar a temperatura, por exemplo, aumentar a temperatura, né, sempre vai estar associado a uma variação da energia interna do nosso sistema. Tá? Nós vamos ver que tem casos especiais no qual a gente aumenta a energia, mas sem mudar a temperatura, por exemplo. Então, essa aula vai ser essa viagem térmica, onde nós vamos investigar, independência da temperatura, todos esses estados da água. Tá? Então, nós vamos partir desde a criação dos elementos necessários para formar água, até formar efetivamente a molécula de água e além, ou seja, até as temperaturas mais baixas. Tá? Daí essa ideia de uma viagem térmica. Então, a nossa viagem, ela poderia começar, por exemplo, no interior de uma estrela. Okay? Por que isso? Porque no interior de uma estrela, nós temos um ambiente onde a temperatura é muito alta. Dependendo da massa dessa estrela, né, as condições ali são, quem sabe, até parecidas com as da época do Big Bang. Então aqui, ó, no interior de uma estrela dessa que eu estou considerando, nós teríamos uma temperatura de muitos milhões de graus. Tá? E aí eu gostaria que vocês pensassem aí, num ambiente como esse, será que nós temos moléculas formadas?
será que esse ambiente é favorável à formação de átomos? Ou mais fundamental ainda, será que um ambiente tão quente como esse permitiria que nós tivéssemos núcleos? Por exemplo, mesmo o mais fundamental, né, mesmo o núcleo de prótons, ou um único próton, será que esse ambiente permite isso a essas tão elevadas temperaturas? Bom, o que eu vou argumentar é que numa temperatura tão alta como essa, né, nós teríamos um plasma nuclear. Tá? Um termo técnico mais bonito é um plasma de quarks e gluons, okay? Que esfriando conseguiria dar origem e formar núcleos. Tá? Então foi isso que eu sugeri, que esse plasma nuclear, ele para dar origem a esses núcleos, ainda seria preciso esfriar um pouquinho, perder energia. Tá? A gente ainda vai discutir os mecanismos de perda de energia, mas já dá para imaginar, adiantar, que um dos mecanismos de perda vai ser a emissão de radiação, por exemplo. Tá? Então, esse plasma nuclear, ele para virar um núcleo, ele ainda precisaria esfriar um pouquinho, perder energia ou emitir energia na forma de radiação. Que está aqui para vocês, né? Bom, vamos aqui numa abstração titânica, né? Imaginar que nós temos condições de pegar um recipiente, tá? Onde eu gostaria de ter prótons, nêutrons e elétrons na proporção correta para formar água. Tá? Então, depois desse plasma nuclear ter perdido energia suficiente, eventualmente ter se esfriado, eu iria lá pegar os ingredientes necessários para formar próton, ou se já tivesse formado, né, pegaria alguns prótons ali, pegaria uns nêutrons, meia dúzia de elétrons ali necessários e colocaria dentro desse meu recipiente, fecharia, tá? E agora eu vou tirar esse recipiente desse ambiente para que eu possa experimentar outras temperaturas com esse material. Okay? Bom, então, nesse recipiente, nós teríamos todos esses ingredientes e agora, tendo esfriado o material ali dentro, nós teríamos esse estado que eu estou chamando do plasma iônico. Tá? Isso por quê? Porque ao formar esses núcleos, esses nêutrons e tudo mais, a energia ainda seria muito alta dentro desse meu recipiente, de modo que esses elétrons eles não conseguem ficar aprisionados ou ser capturados por esses núcleos, tá? De oxigênio e hidrogênio, que também já teriam sido formados por um esfriamento. Ok? Então, nessa configuração em que nós temos núcleos e elétrons já na proporção adequada, suficiente para formar os átomos, mas ainda com uma energia muito alta, okay? Aqui por efeitos térmicos, né? Nós temos então esse estado do plasma iônico, onde nós temos núcleos ionizados e elétrons livres ali convivendo no mesmo ambiente, mas sem conseguir formar efetivamente os núcleos. Tá? É possível também obter esse estado usando campos eletromagnéticos, que essencialmente é o que acontece dentro de lâmpadas fluorescentes, tá? Onde você tem então ali um gás ionizado. Tá? Então esse é esse outro estado, é o plasma iônico. Bom, aqui está a explicação para vocês terem depois, né? Devido a essa alta temperatura e, consequentemente, altas velocidades, né, dos núcleos e dos elétrons, você não consegue
que os núcleos capturem os elétrons, consequentemente não forma os átomos. Tá? Essa situação ela permanece até aí em torno de uns 3.000 graus Celsius, aproximadamente. Okay? Mas ainda emitindo essencialmente bastante radiação e esfriando por esse efeito. Bom, vamos considerar agora que nesse ambiente mais inóspito, né, que a gente estava, nossa amostra já diminuiu a temperatura legal, nós já conseguimos trazer esse recipiente até a Terra. Tá? Então, chegando aqui na Terra, nós teríamos dois mecanismos de perda de energia, de esfriamento, que seriam a emissão de radiação e agora o contato, né, com a atmosfera. Tá? Vamos considerar que seria possível trocar calor com a atmosfera através das paredes do nosso recipiente. Tá? Então a radiação ainda seria emitida, quer dizer, esse material ainda brilharia bastante, e agora por contato também você conseguiria perder calor para o meio, tá? Para o ambiente. Bom, aqui eu estou mostrando alguns detalhes ainda bem superficiais sobre como que a gente teria essa emissão de radiação, tá? E para isso eu estou mostrando aqui, né, os níveis energéticos do elétron em um átomo de hidrogênio, por exemplo. Tá? Então aqui está mostrado o segundo nível energético, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Tá? Teria ainda um abaixo desse aqui, né, que seria o nível fundamental. Tá? Mas eu estou considerando esse porque esses são os que dão origem à radiação na faixa do visível. Okay? Então a ideia é a seguinte, é que nós conseguimos, né, aqui os núcleos de hidrogênio, né, com temperaturas relativamente mais baixas do que as do ambiente do interior da estrela, né, bem mais baixas até, o nosso núcleo consegue, eventualmente, capturar um elétron, não no estado fundamental, mas em algum desses estados aqui, ó, mais elevados. Por exemplo, se ele capturar um elétron aqui nesse estado, tá, 6, nós sabemos que esses estados que não são o fundamental, eles são estados instáveis. Se eu tiver um elétron em um desses estados, ele quer decair para o fundamental, que é o que tem menor energia. Quando ele faz isso, né, quando esse elétron então vai desse nível para o fundamental, tá, em um processo que não é exatamente igual a esse, né, se der tempo nós vamos discutir isso em termos de densidade e probabilidade, mas em termos de nível energético essa ideia ainda está boa. Quando esse elétron então vai do estado n igual a 6 para n igual a 2, ele tem que emitir energia, né? Ele tem que liberar parte da energia dele, porque ele está indo para um estado de energia menor. Quando ele faz isso, sai um fóton aqui com este comprimento de onda, em torno de 410 nanômetros, né? Algo como se fosse um violeta. Tá? Se ele for para o estado n igual a 2, a partir desse estado aqui, n igual a 5, ele vai emitir luz azul. Do n igual a 4 para o n igual a 2, a luz é verde, e do n igual a 3 para o n igual a 2, essa luz é vermelha. Tá? Mas o oposto também vai acontecer, né? Devido a esse movimento que os núcleos dos elétrons têm, esse elétron pode ganhar energia, tá? E, consequentemente, ser promovido aqui do nível n igual a 2 para algum outro, ou até mesmo ser arrancado do núcleo. Okay?
Outra coisa interessante é que se quando o elétron vai do nível 6 para o 2, ele emite luz com esse comprimento de onda, é um resultado que se luz com esse comprimento de onda incidir sobre um elétron no nível n igual a 2, ele é promovido para o nível n igual a 6. Tá? Então esse processo ocorre continuamente e, consequentemente, resulta em perda de energia por radiação. Tá? E por contato seria porque o recipiente está em contato com o ar, né? E aí poderia trocar também calor por essa forma. Tá? Bom, então isso aconteceria, essas perdas de energia iriam ocorrendo até que em algum momento nós teríamos a formação dos átomos de oxigênio e hidrogênio que, esfriando mais um pouquinho, iriam deixar de brilhar, tá? Em algum momento. Tá? Isso mais ou menos com uma temperatura em torno de 1000 graus Celsius, você teria essa formação de vapor de água, ou seja, já a formação de moléculas de H2O, né? Moléculas de água. Ou seja, além de formar os átomos, você agora já conseguiu ligar esses átomos uns aos outros, formando essa molécula de água, consequentemente formando vapor de água. A partir daí, né, agora nós teríamos esse vapor de água ali dentro do nosso recipiente, esfriando mais, ele iria perder mais energia, agora mais por contato, né? E iria diminuir a sua pressão e o seu volume. Tá? Nesse caso em particular, em que a gente ainda estaria no estado gasoso, né, essencialmente ele iria ocupar o mesmo volume do recipiente. Perfeito. Chegando até a temperatura de 100 graus Celsius, nós vamos ter um novo efeito. Tá? E agora que eu queria que vocês parassem para pensar, a partir dessa temperatura para baixo, né, quando eu diminuir agora a energia do meu sistema, que no caso seria esse vapor de água, diminuir a energia agora ainda é acompanhado de uma diminuição de temperatura? Deem uma pensada aí, né? E claro que para esse caso a resposta é não. Porque quando você chega a essa temperatura, né, o que acontece é que com a diminuição da energia desse vapor de água, o que acontece é que ele vai se liquefazendo, né? Ocorre essa mudança de fase, tá? Uma mudança de estado gasoso para líquido. E é um resultado que, enquanto essa mudança de fase está ocorrendo, a temperatura não muda. Então, se você tiver um termômetro ali enquanto a água está evaporando ou se liquefazendo, esse termômetro registra 100 graus. Até que todo aquele vapor seja convertido em água. Tá? Então, nesse caso, o que a gente sabe é que essa energia que é perdida, né, ela resulta numa reorganização das moléculas. Tá? Então, no gás a gente tem um estado bastante desorganizado e o líquido já é um pouco mais organizado, né, tendo que ocupar ali um certo volume, né, mais fixo, pode ainda tomar a forma do recipiente, mas não ocupa mais o volume inteiro disponível. Bom, chegando à temperatura ambiente, né, nossa água ali dentro do recipiente, estou pensando aqui a temperatura típica, né, da CNTP, tá? Então em torno de 30 graus, 20 e poucos graus. Nesse caso nós teríamos um equilíbrio térmico e as trocas de calor entre
o nosso líquido, entre a nossa água e o ambiente, elas ainda ocorrem, mas elas se cancelam. Isso quer dizer que o quanto que o nosso líquido fornece de calor para o recipiente, para o ambiente, né, ou através do recipiente, né, logo essa energia volta para a nossa água e, consequentemente, ela entra em equilíbrio térmico com o ambiente. Tá? Mas não quer dizer que as trocas deixam de ocorrer. Elas continuam ocorrendo, mas agora elas se cancelam. E a partir de agora, né, como que nós poderíamos progredir em direção a temperaturas menores a partir desse ponto? Seria colocar em contato com objetos ou sistemas mais frios, né? Então, por exemplo, colocar dentro de um refrigerador. Tá? Chegando à temperatura de 0 graus Celsius, né, nós teríamos a formação de cristais de gelo, tá? Ou seja, solidificação da água. Nós vamos voltar a essa discussão aqui, porque de fato a água tem um comportamento anômalo interessante no intervalo de temperaturas de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius. Tá? Mas por hora a gente está mais interessado nessa mudança de fase, nesse caso. Tá? Então, de novo, nós vamos chegar num regime onde diminuir a energia do nosso sistema não resulta em uma diminuição de temperatura, porque a solidificação ocorre aqui a 0 graus Celsius. Bom, agora que nós temos essa formação, então, de uma estrutura cristalina, né, a formação de um sólido, agora essas moléculas, os próprios átomos, né, eles estão presos a uma rede cristalina. Então, eles têm posições específicas para ficar mais, claro, né, eles ainda podem se mover em torno dessas posições. Tá? Então, com a formação do sólido, nós ainda temos vibrações aqui, movimentos das partículas nesse sólido, mas elas são em torno de uma posição específica, né? Uma posição da rede cristalina. Tá? Então, a partir de agora, como esfriar é do mesmo jeito. Né? Nós ainda vamos colocar em contato com objetos com temperaturas cada vez menores, reduzindo essa oscilação, tentando fazer com que elas fiquem paradinhas, essencialmente, nessas posições. Ok. Bom, aqui só para a gente ter mais uma informação adicional, né? Esses refrigeradores, né, nos quais a gente vai colocar a nossa substância, eles têm uma temperatura mínima, né, limite, que depende essencialmente do gás que está ali na sua serpentina, né, o gás refrigerante. Tá? Alguns exemplos estão aqui. Ó. Essa dependência é com a temperatura de condensação desse gás. Né? Então a amônia, por exemplo, ela condensa a 30 graus Celsius e o hélio ele condensa a menos 270 graus Celsius, para ter alguns extremos. Né? E sob pressão você consegue chegar a uma temperatura ainda menor. Okay? Outros exemplos típicos, né, nas residências, o gás freon, por exemplo, ou nitrogênio líquido, tá? Também são outros fluidos interessantes para refrigeração. Ok, agora falando sobre essa temperatura aqui, né, essa tão baixa, eu queria ressaltar que bem antes disso, né, essas partículas já têm um movimento em torno da posição de equilíbrio que é muito próximo de zero. Tá? Então essas partículas elas estão ali praticamente paradinhas na posição de equilíbrio da rede cristalina, mas ainda tem energia. Né? De onde será que vem essa energia e como nós podemos, né, essencialmente
diminuir essa energia, ou seja, tentar essencialmente chegar no zero absoluto, movimento nulo dessas partículas. Bom, e a questão, né, a partir de agora seria o seguinte, tá? Uma coisa que não falhou nessa nossa viagem térmica foi que à medida que a gente via diminuindo a energia, estava sempre aumentando a ordem do nosso sistema. Tá? Isso é mais fácil de perceber nesse exemplo da mudança de fase, né? Por exemplo, um gás que é um sistema bastante desorganizado, né? Tudo espalhado dentro de um recipiente, convergiu para um líquido, um sistema mais organizado, então com as partículas bem localizadas. O líquido, por sua vez, né, depois ele ficou mais organizado ainda, numa estrutura cristalina, os átomos ocupando posições específicas, né, podendo se mover em torno dessas posições, mas com uma organização maior do que o líquido. Tá? Agora nós estamos no estado em que essas partículas praticamente estão paradinhas nessas posições, mas elas ainda têm outros tipos de movimento. Tá? Essas partículas ainda podem essencialmente girar em torno do seu eixo, né? Então elas estão ali naquelas posições, mas elas podem ter um movimento de rotação também, tá? Caracterizando uma desordem. Então, se a gente quer agora aumentar essa ordem, tá? A gente pode fazê-lo com a informação de que essas partículas que estão ali, esses núcleos, eles essencialmente são pequenos ímãs, como o elétron também é. Né? Esses núcleos eles têm esse momento magnético, que vocês já devem ter ouvido falar, é o spin das partículas. E o spin, como é magnético, ele pode ser manipulado. Por exemplo, se você jogar um forte campo magnético sobre esse material, você consegue reduzir esse movimento de rotação, porque eles tenderiam a ficar alinhados ao longo do seu campo. Tá? Então, tá aqui, né? A ideia é que esses caras que estariam apontando para qualquer lugar e ainda se movimentando, a gente poderia fazer com que todos eles apontassem aqui na mesma direção. Bom, com isso, nós teríamos pretensão de chegar no zero absoluto, né? Mas essa discussão eu vou deixar para a gente fazer no nosso encontro síncrono, tá? Quando a gente vai tentar especular um pouco mais sobre o que é necessário ou se é possível chegar nesse zero absoluto. Ok? Então, com isso, nós teríamos percorrido aqui diferentes ordens de magnitude em temperatura, desde o ambiente mais quente até o mais frio que a gente poderia imaginar. Tá? Então, eu espero que vocês tenham também gostado dessa aula. Fiquem em paz aí, bons estudos e até a próxima.